E aí galera, beleza? Então vamos falar hoje um pouquinho aqui sobre a questão da matemática financeira. Bem, a gente sabe que matemática financeira é um tema que vocês já viram, certo? A gente já está trabalhando agora com outro tema dentro da matemática, que é a questão da estatística. E essa é uma daquelas aulas que a gente teve um encontro no Meet e a aula está disponibilizada aqui no YouTube. Estou gravando ela antes da nossa aula com o Meet, certo? A ideia é que você possa ter acesso a esse conteúdo quanto antes para poder já ir dando progresso nos estudos. Vamos lá. Antes de começar com juro composto, que é o tema que a gente está com ele aqui em cima, eu quero resolver ainda mais uns dois exemplos de juros simples, que foi pedido na outra aula e é interessante que a gente sane algumas dúvidas ainda, né? Então vamos lá. Atividade 1. Em uma loja de material de construção, um saco de cimento é R$30. Para a realização da reforma de sua casa, Tiago precisa adquirir 60 sacos de cimento. O vendedor da loja oferece um plano de pagamento que consiste na divisão do preço final das prestações do preço final em prestações mensais que vão decorrer ao longo do ano. Cada prestação custará o equivalente a R$180. Sabendo disso, Pedro percebeu que houve um acréscimo de uma taxa que foi cobrada ao longo desse período. Podemos afirmar então que o acréscimo desse valor ao longo dos meses foi de. E aí você vai ter o seguinte: como eu já disse aqui, custa R$30 cada saco e ele quer 60 sacos. Então o valor que ele vai pagar inicialmente, que é o que a gente vai começar a trabalhar, é o que a gente vai chamar de capital, que é 30 vezes 60, que é 1.800. Mas, observa que o vendedor fez um plano de pagamento para ele, no qual ele vai pagar R$180, né? Em prestações que vão acontecer durante um ano. Então, de praxe, você vai ter então 12 meses no ano e 12 prestações de 180. Então, esse custo final para ele aqui vai ser de 12 vezes 180, que é 2.160, que é o que a gente chama de montante, que é o preço final já com a taxa embutida nela. O que eu vou fazer, né? Vamos determinar primeiro os juros. Os juros vai ser quem? O montante menos o capital, ou seja, 2.160 menos 1.800. Consequentemente, vai ser igual a 360. Agora, o que eu vou fazer? Vamos pegar esse capital, esses juros, esse capital e esse tempo e jogar dentro da fórmula do juro simples para poder determinar quem é, no caso, essa minha taxa. E substituindo aqui, o que eu vou ter? Juros a 360, capital 1.800, a taxa eu já vou colocar aqui sobre 100, certo? Para achar um númerozinho em porcentagem. Vezes o tempo, no caso, que como ele diz aqui que acontece ao longo de um ano, eu vou tomar como sendo 12, que é a taxa mensal. Poderia ter colocado 1 e trabalhar com a taxa anual, mas não tem necessidade. Vou cancelar aqui zeros com zeros, certo? Vai ficar dessa forma. E eu vou ter então 18 vezes I vezes 12. Vai ser igual a 216 vezes I, igual a 360. Por fim, eu vou ter esse 216 passando dividindo. E a divisão desses dois valores aqui vai ser o equivalente a 1,7%, aproximadamente. Certo? Então, é o que ele vai pagar de juros em cima de cada uma dessas prestações. Atividade 2. Pedro necessita de R$20.000 para comprar um carro. No momento atual, ele procura um fundo de investimento que permita obter essa quantia. Logo, encontra uma aplicação que rende 1,2% ao mês. O valor atual que ele possui é de R$16.000, sendo assim concluiu que vai demorar um período T para que consiga o dinheiro necessário. Determine o valor aproximado de T. Então, os juros aqui no caso vai ser o quê? Os 20.000 que ele vai querer resgatar no final, menos os 16.000 que é o que ele investiu no começo, que no caso é o montante menos o capital, né? Vai ser igual a 4.000. Vamos utilizar a fórmula do juros simples para poder encontrar, né? Então, o tempo eu vou determinar quando eu substituo os juros, o capital e a taxa do juros simples. E aí eu vou isolar esse T. Consequentemente, eu posso cortar zeros com zeros aqui, ó. Até mesmo um zero aqui do 4.000 com o último zero aqui do 160 dá para cortar. Você pode simplificar e fica com uma conta bem menorzinha. Depois, ó, como ela fica menorzinha aqui. Então, depois que você faz esse processo de simplificação, você multiplica 16 vezes 1,2, que você vai obter 19,2t, né? Que é igual a 400. Passa isso aqui, esse 19,2 dividindo, e você vai ter 400 dividido por 19,2,
que é igual aproximadamente a 20,8 meses. Ou 1,7 anos aproximadamente. Você pode fazer as duas conversões que está certo do mesmo jeito como ele pediu o valor ali. Vou pedir o tempo ali, então você pode dar nas duas unidades. Agora sim, vamos para juro composto. No juro composto, a gente está trabalhando com aqueles juros bancários, né? Então, o que acontece? A forma mais fácil de trabalhar com juro composto é essa do montante aqui, que eu pressuponho que vocês já devem ter visto o conteúdo anterior da aula que a gente fala sobre o juro composto, e que eu mostro a demonstração disso aqui e por que essa fórmula é desse jeito. É a fórmula mais simples que vocês vão encontrar, é a mais fácil mesmo, ela trabalha com a questão do montante, ela já determina quem é o montante do juro composto com o passar do tempo, e os juros é fácil, né? Você só tem que pegar o montante e subtrair o capital ainda, é o mesmo conceito. Então você consegue trabalhar mais fácil com essa fórmula. Atividade 3. O Banco A faz empréstimo com taxa de 0,5% ao mês. Um cliente, sabendo disso, precisa de R$ 15.000 para financiamento de uma reforma, desejando pagar esse empréstimo ao longo de 3 anos. O plano oferecido permite que ele pague prestações mensais ao longo desses 3 anos. Sendo assim, o preço aproximado de cada prestação é: tome 1,005 elevado a 36 igual a 1,2. Beleza, então a questão bota uma condiçãozinha aqui para diminuir certas contas que a gente vai precisar fazer. Isso é importante, porque quando você está trabalhando com cálculos muito grandes, que você vai precisar fazer conversões que vão gerar expoentes muito altos, as questões elas vão te dar um suporte para que você não precise fazer aquilo, certo? É aquele mesmo negócio que a gente já falou. Você está trabalhando com uma prova que ela tem um tempo máximo, ela tem um tempo médio para cada questão, a pessoa tenta montar a questão de forma que ela fique dentro daquele padrãozinho de tempo. Então sempre tem uma manhãzinha, ele sempre tem que fornecer alguma coisa que permita você responder naquele tempo. Então vamos lá. O que vai acontecer? Primeira coisa, vamos separar os dados. Como que ele vai pedir emprestado? É o dinheiro que a gente está trabalhando inicialmente, os 15 mil, então ele é o capital. A taxa é o 0,5% ao mês, o tempo são os 3 anos. Agora, como a gente está trabalhando com a taxa em meses, eu vou transformar esse tempo aqui para meses também, vai ficar 36 meses, é mais fácil converter. E olha só, eu vou ter então montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Substituindo aqui, ó, 15 mil, 1 mais 0,5 sobre 100 elevado a 36. Vamos resolver o que tem dentro aqui do parêntese, que vai dar 1,005. Opa, a condição que ele deu aqui foi essa, 1,005 elevado a 36 é igual a 1,2. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que vai ser 15 mil vezes 1,02. Consequentemente, meu montante aqui vai ser de quê? 18 mil. Agora, o que vai acontecer? Eu vou ter que trabalhar com o fato que ele me pediu aproximadamente o preço de cada prestação. Então, eu vou ter que dividir os meus 18 mil por 36. Consequentemente, eu vou ter que isso aqui vai ser aproximadamente 500. Belezinha? Vamos lá. Equivalência de taxa. A gente já viu. Vamos encontrar uma taxa que equivale a outra para trabalhar com a mesma unidade de tempo. Quando a gente viu no juros simples, a gente viu a questão de conversões, não foi de tempo ou da unidade de tempo para se adequar à taxa, ou então o contrário. É possível você fazer os dois, tanto na ida quanto na volta. Você pode converter o tempo para uma regra, ou a taxa usando uma regra de 3 simples, e você pode converter também o tempo usando uma regra de 3 simples. É bem básico mesmo. Você converter um nos outros, dependendo do que você precisa na hora. E aí você vai ter facilidade para responder a sua questão. O que acontece aqui? Nessa questão de quando a gente está trabalhando com juro composto, a situação muda um pouco. Porque, como a gente sabe, os juros ele é aplicado um em cima do outro. Então, não necessariamente 1% desse mês ele vai representar 1%, vai representar a mesma quantidade no mês seguinte, ele representa uma quantidade um pouquinho maior. Então a gente tem essa dificuldade para dizer, ó, isso aqui, para convertê-la diretamente na regra de 3 não funciona, certo? Porque essas quantidades, esses valores vão subindo exponencialmente. Então o que acontece? Quando eu tenho um montante aqui, um juros simples, certo? E eu estou querendo converter para uma unidade de tempo aqui separada, que represente uma unidade, eu só preciso fazer o seguinte, ó. Eu pego esse montante e igualo com o montante, com essa taxa nova, essa taxa atual, essa taxa que você está encontrando agora, elevado a 1, certo? Que vai poder converter para uma unidade daquele
unidade daquele tempo ali que você está querendo. Então eu vou descobrir uma porcentagem que quando eu substituir, eu vou ter. Então, quando eu substituir na fórmula do montante, com um tempo elevado, com um tempo sendo igual a 1, eu vou encontrar o mesmo montante que esse daqui, para me facilitar a minha conta. E aí o que eu faço? A gente vai fazer uma conversão agora. Eu posso cortar esse C com esse C e você vai ter essa igualdadezinha aqui. Ó. 1 mais I elevado a t vai ser igual a 1 mais a taxa atual que você vai cobrar para obter o mesmo rendimento com uma unidade de tempo apenas, certo? Equivalência de taxa é isso. Você vai igualar de forma que você transforme o tempo em uma unidade e você encontra essa taxa que corresponde ao valor que quando você substitui, você vai achar o correspondente ao valor da outra. Belezinha? Atividade 4. Marcos pagou um empréstimo de 12 prestações mensais de R$ 150 cada. Foi cobrada uma taxa de 1,2% ao mês. O valor do empréstimo retirado por Marcos é de aproximadamente, tome 1,012 elevado a 12 igual a 1,15. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos utilizar a equivalência entre taxa aqui para a gente reduzir o tamanho desse cálculo, ver como a gente consegue reduzir esse expoente. Então vamos lá. Primeira coisa é substituir aqui a taxa que a gente tem, que é 1,2% ao mês aqui nesse lado, certo? Para poder encontrar essa. E também substituir nosso tempo aqui no caso. Como a taxa está em meses, eu vou pegar o tempo também em meses. Então, se são 12 prestações mensais, são 12 meses. Substituindo aqui e operando o que tem dentro desse parêntese, você vai obter o quê? 1 mais 0,012 vai ser 1,012 elevado a 12, que é igual a 1,15. Ou seja, estou usando a manhãzinha da questão para diminuir o tempo necessário para a resolução. Agora, posso tirar o parêntese aqui. Posso tirar o parêntese aqui sem problema nenhum, não está operando. E o 1 vai passar para o outro lado subtraindo. Faço essa conta aqui de menos, sobra 0,15. É importante lembrar que, bem aqui, eu trabalhei com a taxa que eu fui retirar aqui da questão já e na forma decimal dela. Então aqui eu já dividi. Consequentemente, essa daqui também está dividida. Belezinha? Então, ó, aqui já está na forma decimal da nossa porcentagem. O que eu vou fazer? Aqui vai ficar 15, aqui vai ser a que já está na forma dividida, então vai equivaler aos meus 15% ao ano, certo? Então, minha taxa atual vai ser de 15% ao ano. 0,15 é a mesma coisa que 15 dividido por 100, ou seja, minha taxa de 15%. O que nós vamos fazer agora? Então, a gente vai fazer o seguinte. Meu montante aqui no caso, ele vai ser igual a 12 vezes 150. Por quê? Como são 12 parcelas de R$150, ao final dessa multiplicação, o que eu obtenho aqui é o valor do montante, que é 1.800, certo? Porque é o valor final do custo. Já é o que ele ia pagar inicialmente, mais a taxa que foi cobrada em cima, os acréscimos cobrados em cima. Então vamos lá, eu vou utilizar o montante do juro composto, né? E fazer as substituições, 1.800, capital não sei quem é, e a minha taxa que é equivalente a essa daqui, mas que eu vou calcular em apenas um ano, é os meus 15%. Vou responder logo o que tem dentro do parêntese, que vai ficar o quê? 1,15, que é 1 mais 0,15C. Como aqui está elevado a 1, nem precisa se preocupar. Quem está multiplicando passa dividindo e, consequentemente, você vai ter que esse capital é de aproximadamente R$ 1.565,22. Belezinha? Atividade 5. O financiamento é feito para ser pago em 24 prestações de R$ 120. O valor desse financiamento é de R$ 2.000. Sabendo disso, podemos determinar que a taxa cobrada pelo financiamento ao longo desse período é de... Então, meu montante aqui no caso vai ser os 24 parcelas vezes o valor de cada parcela, que vai ser igual a 2.880. Eu vou substituir isso aqui na forma do montante do juro composto. E o meu capital vai ser o quê? Os R$ 2.000 que foi inicialmente pedido, retirado. Minha taxa é o que eu quero saber, então eu não substituo. Meu tempo aqui, eu vou colocar como sendo os 2 anos, beleza? Então, eu vou encontrar aqui, galera, uma taxa que ela vai estar em anos, tá? E no caso, então, eu vou encontrar a taxa equivalente que vai estar em anos. Eu posso fazer depois a conversão dela usando aquele sistema que a gente viu lá atrás para encontrar ela em meses? Pode, sem problema nenhum. Só precisa você substituir ela no lugar do IA, certo? E aí você pega e troca do outro lado
a questão do expoentezinho. Em vez de você colocar o, você coloca o t igual a os 12, certo? Então vamos ver aqui. Eu vou descobrir quanto é que ele vai cobrar, certo? Em cima, por ano, aqui em cima desse capital. O que vai acontecer então? Eu não vou dividir ela aqui por 100 no começo, tá? No final eu vou deixar fazer isso no final, porque aí fica um pouquinho menos confuso. Deixa menos número assim na hora de calcular e fica mais fácil. Então, ó, 2.000 está multiplicando, passa dividindo, e aí vai ficar 1,44. Esse expoente aqui, foi interessante eu pegar ela e converter para descobrir ela em anos, né, a taxa em anos, porque se eu botasse aqui o 24, eu ia ter que passar uma raiz 24ª para esse lado de cá. E eu trabalhando com 2 anos aqui, eu vou passar só uma raiz quadrada. E aí, consequentemente, eu já me livro do parêntese e fica só isso. Agora eu vou calcular a raiz quadrada disso aqui, ó, raiz de 1,44. Como é que eu faço isso? Esse truque aqui é para calcular a raiz quadrada de número decimal. Você já pode usar ele no Enem e outras provas aí também. Então é bom você dar parar para analisar direitinho. Olha só. Então você vai ter o seguinte. 1,44 eu posso escrever na forma fracionária. Vai ser a mesma coisa que 144 sobre 100. A raiz quadrada de uma fração, você pode aplicar a fração em cima e embaixo separadamente, sem problema. Quem é a raiz quadrada de 100? Ou de 144? 12. Quem é a raiz quadrada de 100? 10. Então aqui vai ser o quê? 12 sobre 10. 12 dividido por 10, 1,2. Então minha raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Então, agora que eu já sei que isso é 1,2, eu vou simplesmente substituir. Então, 1,2 é igual a 1 mais i. Minha taxa, então, vai ser o quê? Esse 1 passa subtraindo e agora eu faço a conta de menos. 1,2 menos 1 dá 0,2. Isso aqui, gente, eu trouxe esse número para cá já convertido para a forma decimal, tá? Quando eu faço assim, quando eu encontro sem colocar o meu decimal, sem colocar o i sobre 100, eu acabo já encontrando a taxa na forma dela decimal, ou seja, já dividido. Então, eu vou chamar de i maiúsculo o i que vai corresponder à porcentagem mesmo, ao númerozinho da porcentagem. Então, i sobre 100 vai ser igual a esse 0,2. Consequentemente, isso aqui vai ser 20% ao ano. Se você for fazer a conta de cabeça assim fácil, você entende que vai ser isso mesmo. Por quê? Se você 20%, 10% de 2.000 vai ser 200, 20% é 400. Então, em 2 anos, ele tem que faturar pelo menos R$400. Como tem aquela questão, né, que de um ano para o outro vai ter um acréscimozinho, esse 20% ele não vai representar só esses R$400, vai representar um pouquinho a mais, então bate exatamente com a nossa situação. É interessante você fazer sempre essa análise no final da questão, questionar o resultado, porque às vezes a gente erra por uma vírgulazinha, um expoente, uma adiçãozinha que a gente não colocou no lugar certo, e você fazendo essa análise no final, você consegue dizer, ó, tá certo, porque meus números são coerentes com o que está acontecendo aqui, beleza? Então, atividade 6. Após quitar o financiamento, João paga o equivalente a R$25.000 em um empréstimo de 20 mil, do qual ele foi taxado em 0,1% ao mês. Sabendo disso, podemos determinar que o prazo decorrido em anos até o final desse financiamento foi de tome log de 1,25 igual a 0,097 e log de 1,001 igual a 0,005. Perceba que na questão ele te dá uma ideia de que você vai precisar de logaritmo em algum momento aqui para poder responder, certo? Galera, olha que coisa interessante. A gente trabalha com a noção de juros compostos aqui. Quando a gente vai trabalhar com a questão do tempo dele, descobrir o tempo, você está trabalhando com função exponencial. E para você transformar essa função exponencial em algo que dê para calcular, você precisa da noção de logaritmo, tá? Então, se possível, dê uma revisada, procure dar uma estudada, procure a tua videoaula, que aí você vai ter uma noção de como é que faz essa questão do logaritmo para poder continuar estudando o juro composto mais fácil. Então, vamos lá. Mas aí, vamos subentender que a gente já sabe mesmo e vamos continuar. O que eu vou pagar no final é o montante. O que eu pedi emprestado é o capital. A taxa vai ser o 0,1 sobre 100. Galera, eu peço que você preste atenção no seguinte. Ele me deu minha taxa aqui em meses e pediu um tempo em anos. Eu posso fazer essa conversão aqui de equivalência entre taxa para já determinar logo o negócio em anos? Posso. Só que você viu que é um cálculozinho um pouquinho mais demorado, certo? Você vai ter um tempinho a mais ali,
para sofrer, principalmente pela questão dele não especificar quantos meses ele está se referindo, né? E você vai ter um trabalhozinho a mais para converter essa taxa para anos. E depois que você fizer essa conversão para anos, você vai ter que voltar para a fórmula do juro composto do mesmo jeito para poder determinar o tempo. Então, o que, é que vai acontecer? É mais prático eu determinar primeiro em 100 meses, né? E depois só dividir por 12 para achar em anos. Fica um processo mais rápido. Você está respondendo questão para a prova, ideia, velocidade é tudo. Quem está multiplicando, passa dividindo, divido 25 mil por 20 mil, que vai dar 1,25. E agora eu opero o que tem aqui dentro. Ó. Como aqui não tem nada embaixo de 1, subentendo que é 1. Eu posso fazer o mínimo aqui, ó, entre 1 e 100, que vai dar 100. Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ou aquela multiplicação cruzada, né, meio pelos extremos, e depois o denominador fica sendo o denominador de um vezes o denominador do outro, que é a famosa borboleta, né? Dá uma ajudadinha aí. Os dois métodos são válidos e os dois métodos vão chegar a essa mesma conclusão. Então, o que acontece? Vou somar aqui em cima, certo? 100 mais 0,1, que vai dar 100,1. E depois vou dividir esses dois, 100,1 por 100, que vai ser 1,001. Agora eu vou aplicar o log desse lado e desse. Se eu aplico o log dos dois lados, permanece a igualdade valendo do mesmo jeito. Agora, o que eu vou fazer? O logaritmo ele tem uma propriedade. Se você está tirando o log de uma potência, o expoente que se encontra aqui em cima, ele pode ser retirado e colocado aqui do lado de fora, multiplicando o logaritmo. Então, ó, eu já uso o logaritmo para poder esse expoente aqui virar uma variável que é mais fácil de encontrar. Ou seja, eu desço ele e aí facilito minha interpretação dos dados para encontrar a resposta depois. O que vai acontecer então? Eu vou pegar quem está multiplicando e passar dividindo. E aí eu vou ter o seguinte, ó, log de 1,25 sobre log de 1,001. Que são os dois logaritmos que ele já te deu no início da questão. Então, o que eu faço? Eu vou substituir os valores, né, pelo que ele já me deu, e fazer a divisão. Vou achar essa divisão aqui, que vai dar 19,4 meses. Isso é o tempo. Agora, se eu estou querendo o tempo em anos, eu só tenho que dividir isso aqui por 12. E, consequentemente, eu vou ter 1,6 anos. Que foi a aplicação disso aqui. Belezinha? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje, certo? A ideia era responder bastante questão, então não vou fazer nenhum resumo agora no final. Só essa questão aí que a gente viu nova, da questão da equivalência de taxa. É interessante que você faça algumas assim, só para poder você pegar. Você pode tentar fazer a conversão dos exemplos que você já viu, certo? Aqui. Ou você pode criar novos exemplos. Mas trabalhe com essa conversão de taxa, vai ser interessante para você. O conceito é bem simples e você vai pegar uma ideia nova que você usa mais para frente para resolver outras questões. Certo? Valeu e bons estudos!